Gente, hoje é o Dia Internacional da Alfabetização. A data foi criada em 1968 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Mas quase 50 anos depois da criação da data, o Brasil ainda tem um caminho longo para percorrer quando o assunto é a alfabetização. Para falar sobre isso, a gente recebe a professora do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação da UFRN, Denise Maria de Carvalho Lopes. Professora, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Alfabetizar é mais do que ensinar a ler e escrever? Sem dúvida, embora quando a gente fale ler e escrever, a gente pensa em duas práticas que são práticas com a linguagem escrita, não é? Então, alfabetizar, entendemos que alfabetizar, alfabetizar-se, né, envolve os processos de ensinar e aprender a dominar a linguagem escrita, ser um usuário da linguagem escrita, praticar de modo competente a linguagem escrita, a leitura e a escrita. Agora, adquirir essa competência traz reflexos enormes, muito mais do que apenas com certeza aprender a ler um texto, né? Com certeza. Diz respeito, em última instância, ao exercício pleno, costumamos dizer o exercício pleno da cidadania. Dizemos o exercício pleno porque não significa que alguém que não é alfabetizado não possa exercer a cidadania, né? A gente pode até considerar que há pessoas não alfabetizadas que exercitam sua cidadania, talvez de modo mais intenso e ativo do que pessoas alfabetizadas. Mas, sem dúvidas, conseguir inserir-se na sociedade, dominar diversas práticas hoje presentes na sociedade letrada, requerem, sem dúvida, ler e escrever. Professora, o Rio Grande do Norte, segundo a PNAD de 2015, ainda tem 445 mil pessoas com mais de 10 anos que não sabem nem ler nem escrever. Uhum. O que fazer para mudar essa realidade? Os desafios aqui no Rio Grande do Norte existem desafios mais particulares do que no resto do país? Não, a situação do Rio Grande do Norte não é diferente da situação do resto do país. Ao contrário, nós diríamos que, por exemplo, em relação à situação da região Nordeste, nós não estamos numa situação muito ruim. Uhum. Há estados, assim, se é que a gente pode falar o que é menos ruim ou mais ruim. Sem dúvida que quando pensamos que no Rio Grande do Norte, 22% das crianças de 8 anos, 22% de crianças de 8 anos não consegue ler um texto, não domina leitura com compreensão, 32% não consegue produzir um texto escrito, mesmo já tendo passado na escola 2 anos e meio, esses são dados do INEP, de 2015, da avaliação nacional, é uma pesquisa nacional de avaliação, uhum, né? É a ANA, né? A Avaliação Nacional da Alfabetização, que são dados do INEP. Então, quando a gente tem esses dados, isso é sem dúvida preocupante, mas nossos dados não são diferentes, por exemplo, de Pernambuco, que é um estado que vem investindo já há muito mais décadas e de modo muito mais intenso do que o Rio Grande do Norte. Sim. Então, nós temos ainda sim uma situação que é extremamente preocupante e desafiadora para todos nós, que envolvidos com a educação e envolvidos com a gestão social, né, de um modo geral. Quais são os principais desafios, na opinião da senhora, para a alfabetização no país? Penso eu que não é especificamente para a alfabetização, é para a educação. Para a educação. Porque quando a gente pensa em alfabetização, é sem dúvida um conhecimento complexo, a leitura e a escrita, aprender a ler e escrever, para os que já são leitores parece ser algo muito mais fácil, mas para os iniciantes é um conhecimento complexo. Isso é um dado reconhecido internacionalmente. Então requer investimento intenso, contínuo, sério, em educação, em condições de trabalho, que vão muito além apenas da formação de professores, né? Quando se fala em alfabetizar, e no caso do Brasil, nos dados preocupantes, pensa-se logo na responsabilidade do professor, sim, não é? E é preciso considerar que essa é uma noção, não diria errônea, no sentido de ser restrita, porque há um conjunto de outros fatores que dizem respeito, que vão influenciar e definir os rumos do processo de alfabetização, as condições de trabalho do professor. Só para você ter uma ideia, só no Rio Grande do Norte temos municípios que 80% dos professores não são efetivos. Nossa! Isso significa que são professores com contrato temporário, eles entram hoje com contratos temporários de 8 meses, 9 meses. Então são professores que eles podem até passar por um processo de formação, mas o ano que vem eles não estarão na escola.
Então, eles vão estar, há uma rotatividade muito grande, então não há uma inserção verdadeira desses profissionais no trabalho. Sem falar da infraestrutura, das condições de funcionamento da escola, do investimento que é feito e um sem número de outros fatores. É verdade, professora. Muito obrigado pela entrevista. A professora Denise Maria de Carvalho Lopes, que é do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação aqui da UFRN. Muito obrigado. Realmente os desafios, o caminho é longo a ser percorrido. Continuamos num longo caminho, mas estamos aqui. É verdade. Muito obrigado, professora. Boa noite. Boa noite.